O coração da sinodalidade. Este é o título da primeira parte do documento final aprovado ao fim da segunda sessão da Assembleia Geral do Sínodo. O documento destaca que somos todos chamados pelo Espírito Santo à conversão. A identidade do povo de Deus não se limita a uma simples reunião de batizados, mas forma uma comunidade unida pela fé, pela missão e pelo desejo de uma verdadeira conversão. Para conversar sobre este tema, sobre o primeiro capítulo, a primeira parte do documento final, eu recebo o padre Tiago de Fraga Gomes. Ele é presbítero da Diocese de Osório, no Rio Grande do Sul, é doutor e pós-doutor em teologia, professor e coordenador do programa de pós-graduação em teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, pesquisador, editor da revista Teocomunicação e é secretário-geral da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, AMPTECRI. Padre Tiago, seja muito bem-vindo à Igreja Sinodal, uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado pela acolhida, também é uma alegria estar aqui caminhando com vocês. Padre, eu destaquei alguns elementos, o documento final, que vamos agora ter um árduo processo de recepção, inclusive que esperamos que ele saia o quanto antes a versão oficial para o português do Brasil e outros idiomas, mas no primeiro capítulo, ele traz já ali um tópico que fala sobre a Igreja, Povo de Deus, Sacramento de Unidade, e eu queria começar com uma citação que está aqui no parágrafo 17, que o povo de Deus não é apenas a soma dos batizados, mas um sujeito comunitário e histórico da sinodalidade. Como é que a gente pode entender e refletir sobre esta responsabilidade dos batizados no processo sinodal? Perfeito, Marcos. De fato, nós percebemos que o documento, todo o processo sinodal e o documento final reflete isso, acolhe as inspirações que o Concílio Vaticano II propôs à Igreja, e também percebemos aqui a experiência do Papa Francisco conduzindo esse processo sinodal de acolher toda essa riqueza da Igreja latino-americana, da ação pastoral da Igreja na América Latina, justamente pensando uma igreja comunhão, uma igreja povo de Deus, que promove a participação de todos os fiéis. E aqui a palavra sujeito, ela é essencial. Pensar todo o povo de Deus como um sujeito da evangelização. E aqui nós percebemos claramente uma acolhida da própria teologia do batismo, que é o primeiro vínculo da comunidade cristã, e também é a fonte da missão de todos os cristãos. Então, antes mesmo de termos os ministérios definidos, como conhecemos hoje, mesmo os ministérios que vão sendo confiados, instituídos nas nossas comunidades, nós somos todos cristãos e essa é a nossa vocação fundamental. Então, todo o povo de Deus é sujeito da ação evangelizadora e participa de todo o processo da ação pastoral da igreja. Por isso que este número 17, que fala do povo de Deus como participando do processo sinodal, no fundo, entende a igreja como mistério, povo de Deus, como igreja participativa, como igreja que conduz cada cristão a de fato se assumir como sujeito histórico, sujeito da ação comunitária e evangelizadora da igreja, né? Uhum. Ainda nessa parte, quando a gente fala, porque nesta primeira parte do documento final, trata bastante sobre as raízes do povo de Deus e fala um pouquinho mais adiante que não é possível compreender plenamente o batismo senão no interno da iniciação cristã. A igreja, aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente tem visto também esta retomada da catequese de iniciação à vida cristã, refletindo um pouco mais sobre a importância da iniciação à vida cristã, Como é que ela nos inspira, nos ajuda também a ser uma igreja sinodal em missão? Primeiro, Marcos, entender que a comunidade é um sujeito fundamental da iniciação à vida cristã, e isso o processo sinodal enfatiza muito bem. Pensar que a vida cristã não é uma vida de sujeitos isolados, Por muitas vezes o Papa Francisco enfatiza isso,
especialmente na Evangelii Gaudium, né, quando ele fala do anúncio do Evangelho no mundo atual, onde nós não somos peregrinos solitários, né, mas estamos ligados a uma comunidade, e isso também é a expressão da igreja latino-americana, uma igreja que pensa a experiência nas comunidades, nas pequenas comunidades. Nós vimos isso há pouco tempo nas diretrizes da ação evangelizadora das comunidades eclesiais missionárias, né? Então, de fato, pensar a iniciação à vida cristã a partir dessa dinâmica do processo sinodal é pensar a comunidade como um sujeito fundamental. E é pensar também o âmbito, né, o contexto da comunidade cristã como um contexto que, sobretudo, enfatiza o aspecto da inserção no mistério divino, do encontro com a pessoa de Jesus, uma comunidade mistagógica, uma comunidade que vá tomando as pessoas pela mão e conduzindo a uma experiência do mistério. E que esse mistério, de fato, ele possa se transformar em vida, né? Possamos ser missionários e missionárias da vida. E um outro aspecto também é a inspiração catecumenal, né? Muito forte nos últimos tempos na catequese, especialmente aqui no Brasil, a gente percebe isso. E a inspiração catecumenal, ela justamente percebe a comunidade como o grande sujeito que coloca momentos fortes na vida de cada pessoa para, de fato, ir aprofundando o seu discipulado e a sua missionalidade, né, a partir do encontro com o Cristo. Então, pensar a comunidade como sujeito da evangelização, uma comunidade toda sinodal, é uma comunidade que se sente responsável por inserir cada pessoa nessa dinâmica do encontro com Cristo, nessa dinâmica do mistério de Deus, transformando cada pessoa também em protagonista da ação evangelizadora. A iniciação à vida cristã, justamente possibilitando que cada pessoa se sinta a igreja, né? E se sinta, de fato, missionário ou missionária da Igreja de Jesus Cristo. Algo que me chamou a atenção, Padre Tiago, quando eu lia o documento final, e principalmente este primeiro capítulo, porque embora ele tenha o objetivo de ser um capítulo assim, mais teórico sobre a sinodalidade, mas primeiro ele começa a falar do batismo, da iniciação à vida cristã, e depois que ele vem falar especificamente do que é a sinodalidade, né? Ou seja, não... Me parece que a dinâmica, a pedagogia, a didática é entender que pelo batismo nós somos chamados a viver em comum. Mas como é que nós podemos compreender a partir aqui do documento final e depois, talvez de 3 anos, refletindo, vivendo este processo do sínodo, entender as dimensões da sinodalidade também que a igreja deve seguir para que ela seja, de fato, sinodal missionária? De fato, Marcos, é interessante a gente perceber que uma igreja sinodal, primeiramente, uma igreja que renova a sua identidade, né, volta às suas raízes como comunidade convocada pelo Senhor. Aqui a gente vê também, desde lá do documento da Comissão Teológica Internacional, que inspirado pelo discurso do Papa Francisco em 2015, no aniversário do cinquentenário da instituição do Sínodo dos Bispos, né, que é um órgão para propor a recepção do Concílio Vaticano II na Igreja, nós percebemos já desse discurso, desse documento da Comissão Teológica e depois com o processo sinodal em curso pelo Papa Francisco, uma igreja que se sente de fato convocada, né? A Carral, ou a Eclesia, né? Comunidade convocada, que tem justamente esta dinâmica participativa que inicia justamente quando o sujeito ele se toma de fato conta que ele é o sujeito, que de fato ele é protagonista. E aqui as dimensões da sinodalidade iniciam justamente pela acolhida do ser igreja. Então, sinodalidade é o modo de ser e o modo de agir. Então, o agir segue o ser, já dizia os antigos gregos, né? E, de fato, isso nós trazemos para a eclesiologia. Então, uma igreja que é mistério e uma igreja que age como povo de Deus na história. Então, o primeiro ponto seria, de fato, a igreja se entender no seu ser e no seu agir como toda sinodal, aonde ela proporciona que cada um dos seus membros se sinta sujeito. Um outro aspecto são as estruturas e os processos sinodais na comunidade cristã. Então, pensar as estruturas em função da missão
que dentro das estruturas eclesiais que nós vamos construindo, de fato se promova processos de participação, né, onde todo mundo se sinta de fato corresponsável na ação evangelizadora, onde todos se sentem parte de uma decisão, de um processo, também se sentem parte na hora de colocar em prática, né? Então, se sentir de fato igreja. E aqui a gente percebe a importância de superar, por exemplo, um católico praticante ou não praticante, né? E de fato nós somos cristãos para viver e praticar o evangelho unindo fé e vida. E um outro aspecto são os eventos sinodais, né? Então, na medida que nós nos entendemos como igreja sinodal, nós também propomos momentos fortes onde nós renovamos este ser sinodal da igreja. E os eventos são pontos marcantes, são como balizas na caminhada da igreja que nos ajudam a nos guiar, a nos orientar assim nesta caminhada sinodal, a reavaliar, discernir os sinais dos tempos, né? Então, poderíamos dizer que seria uma igreja que de fato se entende como igreja sinodal, uma igreja que de fato repensa suas estruturas e processos, uma caminhada contínua de conversão pastoral, e de fato uma igreja que propõe momentos, eventos marcantes, que vão como que balizando a sua caminhada, né, discernindo, colocando a igreja em comunhão, enfim, com os sinais dos tempos, né? Uhum. No programa de hoje a gente está conversando sobre a primeira parte do documento final do Sínodo sobre Sinodalidade. Eu recebo o padre Tiago de Fraga Gomes, ele é professor na PUC Rio Grande do Sul. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua essa conversa. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e também por desejar construir, viver uma igreja sinodal missionária. Quer rever os programas anteriores? A gente está acompanhando o Sínodo desde o início, refletindo passo a passo e aproximando os temas de você, da sua realidade, da sua comunidade. Você encontra todos os programas disponíveis no YouTube, @Igreja Sinodal. Você pode rever, compartilhar e aprender também neste processo de reflexão e aprofundamento. Hoje a gente está conversando sobre o primeiro capítulo, a primeira parte do documento final, que foi aprovado ao final da segunda sessão. E eu recebo o padre Tiago de Fraga Gomes, ele é presbítero na Diocese de Osório, no Rio Grande do Sul, professor da PUC Rio Grande do Sul. A gente já conversou sobre alguns temas principais que aparecem nesta primeira parte. E algo que me chamou a atenção, padre Tiago, aqui nesta primeira parte do documento é que fala de uma espiritualidade sinodal, e que a sinodalidade, antes de tudo, é uma disposição espiritual que permeia a vida dos batizados e cada aspecto da missão da igreja. Falamos do batismo, falamos das compreensões, das definições de sinodalidade que o documento apresenta e agora fala também de uma espiritualidade. Como cultivar essa espiritualidade sinodal nas nossas comunidades, no nosso cotidiano? De fato, assumir a sinodalidade como uma espiritualidade que inspira a nossa conduta, a nossa vida, é assumir um jeito de ser, aquilo que o Papa Francisco fala do modo de ser da igreja, uma igreja sinodal, no fundo requer uma espiritualidade para que as nossas ações não sejam vazias, mas sejam, de fato, cheias de conteúdo. E aqui, o que dá conteúdo é também a ação da graça divina no nosso coração sinodal. E por isso, uma igreja que assume uma espiritualidade sinodal na sua ação, de fato, ela se entende como uma igreja conduzida pela ação do Espírito, uma igreja que se coloca na escuta, na contemplação, na meditação da palavra de Deus, e uma igreja que assume a atitude humilde, onde ela, de fato, se coloca na caminhada histórica da paciência, da prontidão, da acolhida. E por isso uma espiritualidade sinodal abre o nosso coração para caminhar na paciência histórica com os nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado. Nem sempre todo mundo caminha no mesmo ritmo, nesse caminhar junto. E por isso uma espiritualidade sinodal
nos ajuda de fato, ter esta sensibilidade, né? Esse colocar-se no lugar do outro, essa alteridade, né? E por isso que é tão essencial uma espiritualidade sinodal, né? Numa igreja que se entende caminhando junto. Um elemento que assim me parece bastante interessante que ao menos para grande parte dos cristãos católicos se tornou conhecido neste processo foi sobre a conversação espiritual. Aqui também o documento menciona, né, tem um parágrafo falando nesse contexto da primeira parte, e o senhor falava aí da dimensão da alteridade. Me parece também um contraponto diante de individualismo, de egoísmo e outras características da sociedade atual, a gente recuperar esta dimensão de escutar o outro, parar, construir um caminho junto com o outro, né? Já dizia Rubem Alves, não basta uma oratória, falar bem, mas uma escutatória, escutar bem. O Papa Francisco, já em virtude de outros documentos, ele convoca toda a igreja a ser uma igreja da escuta, uma igreja do acompanhamento, uma igreja que de fato se abre a diferentes perspectivas, para que de fato a igreja possa se renovar. Nós queremos tanto que a igreja se renove, que a igreja tenha uma vivacidade, né? Que a igreja de fato esteja presente na sociedade. Para isso a gente precisa uma igreja que de fato ela caminhe com esta sensibilidade nova, com essa sensibilidade renovada às realidades emergentes, às situações que estão aí surgindo. E por isso é tão importante esta, vamos dizer assim, esta humildade sinodal, que no fundo, é um reflexo daquilo que o próprio Cristo fez quando caminhou sobre esta terra. O esvaziamento do Cristo, a sua kenosis, no fundo, é o que nós precisamos quando a gente está caminhando sinodalmente, se esvaziar um pouco de si para acolher um pouco mais o outro, né? Um elemento também que me parece importante a gente destacar nessa perspectiva do ser sinodal da igreja, de uma espiritualidade sinodal, e no programa anterior, quando a gente fez um panorama sobre este documento, Dom Moll mencionava também que é a harmonia, este caminhar junto com os outros também, e é um termo, um elemento caro ao Papa Francisco, ele aparece várias vezes, né? A gente perceber a unidade não como uma igreja de iguais, mas como uma igreja harmônica, porque também é polifônica, tem várias vozes. Como é que a gente concilia isso também numa perspectiva sinodal? Escutar essas vozes que às vezes são dissonantes, diferentes das nossas. Essa analogia musical ela é muito rica, especialmente para a espiritualidade, para compreender a comunhão da igreja também, que justamente ela toca a dimensão de um mistério que fala aos corações com diferentes tonalidades, com diferentes entonações, né? Cada um tem uma sensibilidade para escutar a voz do Espírito, a manifestação do Espírito, e esses são os dons e carismas da igreja sinodal. Então, uma igreja toda sensível ao clamor do Espírito no coração dos fiéis, e aqui vem um aspecto muito interessante do senso da fé, que é fundamental dentro do povo de Deus, um povo que é todo conduzido, um povo que é todo inspirado pela ação do Espírito, um Espírito que continua a tocar os corações para que, de fato, a gente assuma esta dinâmica da participação, da comunhão, do caminhar juntos. E por isso, esta igreja que harmoniza as suas relações dentro de si para dar um bom testemunho no mundo, ela também nos ajuda a pensar uma ação pastoral com um dinamismo e um processo renovado, onde as pessoas, de fato, através dos conselhos comunitários, paroquiais, diocesanos, né, possa promover ali a sua presença, a sua participação, possa enriquecer a igreja, né, com os seus dons e carismas, para que de fato a igreja possa ter uma nova projeção pastoral, uma nova projeção evangelizadora, onde o discernimento e a decisão possam ser compartilhadas, né, para uma igreja que está aí entoando um cântico novo, com as novas sensibilidades que hoje estão aí à nossa frente, e uma igreja que tem uma nova gestão, um novo jeito de se organizar e de se estruturar, até mesmo no exercício do poder de forma subsidiária, onde cada um se ajuda e promove em diferentes níveis
a ação evangelizadora. E por isso que é tão importante nós pensarmos a ação pastoral como a composição de uma partitura musical, né? Onde nós vemos que cada ponto, cada compasso tem um momento certo e prepara o seguinte, e assim a gente vai vendo um processo que vai construindo algo que talvez lá no início não fica tão claro, mas que no decorrer da caminhada vai sendo essa melodia que é a ação evangelizadora da igreja. Eu gosto muito de pensar na dinâmica da música porque é tudo importante, até a pausa, né? Ou seja, até o momento de silêncio, quando uma voz silencia um instrumento, é importante. E por fim, Padre Tiago, já chegando ao fim da nossa prosa e também aos temas principais, a mim me tocou bastante o último tópico desta primeira parte, que fala de a sinodalidade como profecia social. E a mim ecoa assim uma pergunta: como a sinodalidade pode se tornar uma profecia social, desafiando essa cultura de individualismo e promovendo também a corresponsabilidade, a justiça social, o cuidado? De fato, Marcos, a sinodalidade, esse caminhar junto de toda a igreja, resgata um elemento muito importante da identidade da ação evangelizadora, que é a diaconia. Junto com o apostolado vem o serviço, essa sensibilidade, especialmente com as situações e realidades mais necessitadas do nosso serviço amoroso, caridoso, solidário. E a diaconia sempre está ligada à dimensão da solidariedade e também do cuidado, o cuidado pelo outro, o cuidado com a vida, no sentido amplo, o cuidado com a casa comum. E essa é uma sensibilidade nova que estamos vivendo como humanidade, diante de tantas situações que estamos aí vivenciando, questões ambientais, e aí percebemos que tudo está interligado, tudo está conectado, né? E Papa Francisco, ultimamente, também tem tocado nesse tema, com a Laudato Si, Fratelli Tutti, Laudato Deum, e assim a gente percebe toda uma dinâmica de sensibilidade e cuidado pela criação. Essa modalidade, ela não acontece só ad intra, só dentro da comunidade eclesial, mas ela tem também uma abertura ad extra, para fora, pensando o impacto social, o impacto ambiental da nossa ação. E aí, uma questão é muito interessante, Marcos, é assim: qual a relevância que a minha comunidade cristã tem no ambiente que ela ocupa? Qual a diferença entre ter uma comunidade cristã, né, neste bairro, nesta realidade, e não ter? Faz diferença ter ou não ter uma comunidade cristã sinodal aqui? Então, é uma questão que deve impactar tanto a nível humano, social, ambiental, como nós estamos contribuindo com o nosso testemunho cristão sinodal para que, de fato, a gente possa gerar mais vida, ter um serviço à vida, um testemunho de solidariedade e cuidado pelo outro e pela nossa casa comum, né? Então, são questões que, de fato, uma igreja sinodal se coloca e que fazem toda a diferença na ação evangelizadora da igreja. Uhum. Que maravilha a gente poder ter esta conversa, ter este olhar para este primeiro capítulo e também acho que despertar o interesse, você que nos acompanha, de ler, de agora também refletir, estudar em grupo, com a sua pastoral, o seu movimento em comunidade e juntos viver esta fase de implementação do sínodo. Eu quero agradecer ao Padre Tiago de Fraga Gomes, professor da PUC Rio Grande do Sul, pela reflexão aqui, por nos ajudar na compreensão destes pontos-chave da primeira parte do documento. Obrigado, Padre Tiago. Obrigado, Marcos. E gostaria só de terminar dizendo que, no fundo, ir ao coração da sinodalidade é ir ao coração do próprio Evangelho. No fundo, é isso que o Papa Francisco nos chama, que nós possamos renovar no nosso coração esse desejo sinodal de ir ao coração do Evangelho, nos tornarmos, de fato, discípulos e discípulas de Jesus, né, nesta igreja participativa, profética, né? Que assim seja. E obrigado você que nos acompanhou neste programa. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Na próxima semana, a gente segue aqui no Igreja Sinodal para conversar sobre a segunda parte deste documento. Até lá!